Nós esperamos que a sua semana tenha sido abençoada e feliz. E como nós sempre dizemos, a gente não pode começar nada sem uma oração. Por isso, para tudo que você estiver fazendo, e pense somente no Senhor. Feche seus olhinhos. Pai querido que está nos céus, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento que o Senhor preparou, Pai. Porque sabemos que tudo vem do Senhor, Pai. E nós te agradecemos. Te agradecemos pela saúde, pela vida, por esse momento aqui agora. Ó Senhor, em nome de Jesus, que o Teu Santo Espírito nos capacite e que possamos, ó Pai, entender tudo o que for dito. Abençoe cada criança, Senhor, que se volta a Ti nesse momento, através desse vídeo, e que ela possa, Senhor, ser protegida e amparada por Ti. Abençoe todas as crianças do mundo, Senhor. Que não falte, Senhor, para elas o receber a Tua mensagem, Senhor. Esteja conosco, nos abençoando e nos guardando. Em nome de Jesus Cristo, Pai, abençoe todas as famílias da terra. Amém, Senhor. E nós vamos começar adorando ao Senhor. O momento hoje da surpresa está recheado de crianças adorando ao Senhor. A irmã Marilene, ela lançou o desafio e várias crianças fizeram uma coisa linda para o Senhor. Confiram, prestem muita atenção. Perto, perto de Deus eu quero andar. Perto de Deus eu quero andar. Perto, perto de Deus eu quero andar. Perto, perto de Deus eu quero andar. Quero ser parecido com Jesus. Perto, perto de Deus eu quero andar. Perto, perto de Deus eu quero andar. Quero ser parecido com Jesus. Amém! Que encheu nossos corações de alegria, e eu tenho certeza que encheu o coração do Senhor de alegria também. Ver crianças e adolescentes louvando ao nome do nosso Deus. Muitos confeccionaram seus instrumentos, e você aí de casa pode confeccionar seu instrumento também, e continuem louvando ao Senhor. Nós agradecemos muito a cada um que participou. Deus os abençoe. O Senhor seja sempre louvado. Crianças, da nossa série Verdadeiros Heróis, hoje nós vamos falar sobre Davi. Como Davi tem uma história muito grande, muito bonita, nós vamos dividir em duas partes. A parte 1 nós vamos falar de Davi criança e Davi bem jovem. E a parte 2 nós vamos falar como Davi chegou a ser o rei mais importante de Israel. O Davi era filho de Jessé. Ele tinha 7 irmãos e ele era o irmão mais novinho. Ele era o caçula da família. Davi era uma criança ruiva, bem bonita, um menino muito alegre e muito feliz. E muito trabalhador também. Ele era um pastor. Mas o que é ser um pastor? O pastor é aquele que cuida das ovelhas. As ovelhas são animaizinhos muito bonitos, muito inofensíveis, muito dóceis. Para vocês terem uma ideia, quase todos os animais,
ele tem um meio de se defender. Ele tem garras muito fortes, eles têm dentes que podem morder, eles têm ferrões que podem ferroar para se defender, eles têm asas que podem voar, às vezes eles têm pés muito ligeiros que podem correr, mas as ovelhinhas, elas são animais muito inofensivos, são animais que precisam muito do pastor, elas precisam muito do cuidado do pastor, porque elas não têm nenhum mecanismo de defesa próprio. Então, elas precisam do cuidado do pastor. Elas precisam que o pastor guie elas para lugares bem verdes, onde tenham bastante alimentos. E aí, o pastor também tem que escolher bem a pastagem, bem o que elas vão comer. Porque as ovelhinhas, elas são tão inocentes que se o pastor descuidar, ela sai comendo qualquer coisa e pode ficar intoxicada, pode fazer mal para elas. Então o pastor cuida bem do alimento que ela vai comer. E também o pastor cuida bem da água que ela vai beber. Porque ela é tão delicada, a ovelha, ela é tão medrosa também, que se tiver uma água muito forte, ela não vai lá beber. Então o pastor, ele tem que escolher uma água bem tranquila para que as suas ovelhinhas possam beber. E também elas precisam ser bastante protegidas de tudo, de todos os outros animais que querem devorá-las. Olha como elas são tão bonitinhas. E Davi, ele fazia isso tudo. Ele cuidava das ovelhinhas do seu pai. E Davi, além de ser um grande pastor, ele era um grande músico. Ele era um grande poeta. O que é isso? Ele tocava a sua harpinha. E ele compunha, ele escrevia grandes poemas. Davi, ele escreveu a maioria do livro de Salmos. E tem um salmo que é muito bonito, que é o Salmo 23. É considerado a passagem mais bonita de toda a Bíblia. E sabe do que ele fala? Ele fala sobre esse cotidiano de Davi. Só que Davi relacionou o ser pastor e o cuidado que o pastor deveria ter com Deus e as suas ovelhinhas, ele relacionou como se fosse ele mesmo. Quer dizer que Deus, como o Salmo diz, o Salmo 23, capítulo 23, no versículo 1 diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Porque Davi sabia da experiência dele como pastor, que ele cuidava de tudo das suas ovelhinhas. Ele cuidava para que ela tivesse o melhor. Então Deus, ele comparou como sendo o bom pastor que cuidava dele, que não deixaria nada faltar para ele. Olha que lição. Davi, ele era um grande adorador ao Senhor. Então ele compôs essa passagem tão linda. E nessa passagem tão linda reflete como esse cuidado que Davi tinha com suas ovelhas, Deus tinha o cuidado com ele também. Então Davi, ele tinha um amor enorme pelas ovelhinhas. E ele entendia que Deus tem um amor enorme por nós. Davi, ele também entendia que esse cuidado de Deus, esse amor de Deus, ele fazia com que aumentasse cada vez mais a sua fé. Assim como a ovelhinha acreditava que estando com o seu pastor, nada de mal aconteceria com ela. Então a gente vê que Davi, ele tinha todas essas características. Ele era um grande adorador, ele tinha uma fé enorme em Deus, ele era muito amoroso e cuidadoso. Mas Davi também tinha uma coisa, ele era extremamente corajoso. Sim, corajoso. Quando vinham leões atacar suas ovelhas, ele corria, escondia sua ovelha e vinha, enfrentava o leão, arrancava
da mão do leão e destruía o leão. Davi era muito corajoso e ele também era muito fiel ao Senhor. Ele acreditava que Deus estava ali com ele. É tanto que a gente vê no Salmo 23, no versículo 4, que diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. A gente não pode esquecer do cajado. Essa varinha que o pastor leva na sua mão. Ela tem 3 funções, essa varinha. Ela tem a função de proteção, ela tem a função de correção e ela também tem a função de salvação. Como assim? Aquelas ovelhinhas teimosas que saía correndo disparada, que elas caíam lá no buraquinho, o que ele fazia? Pegava o seu cajado, virava de cabeça para baixo e pescava sua ovelhinha do buraco. E também ela tinha uma função de quê? De correção também. Quando a ovelhinha não queria caminhar pelos caminhos certos, a sua varinha também estava ali para poder dar uma chegadinha para o lado da sua ovelhinha e ela ia perceber que ela precisava andar no caminho certo, porque senão ela ia se machucar, ela ia se ferir. A gente percebe que Davi, ele sabia muito bem quem era o Deus que ele servia. E ele cuidava bem das ovelhinhas de seu pai, como um bom filho. Jesus, o Filho do nosso Deus, o nosso grande Salvador, escreveu para nós lá em João 10:11. E ele disse, Jesus disse, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. A gente viu Davi enfrentando ursos e leões para proteger as suas ovelhas. Assim também a gente aprende como Cristo, ele deu a sua vida para que nós fôssemos salvos. Jesus, o nosso grande Salvador, a gente aprende com Davi sobre Jesus, o nosso grande Salvador. Crianças, o desafio de hoje é você aprender como Davi. Seja um verdadeiro adorador, cante hinos de louvor ao nosso Deus, ore ao nosso Deus, estude a sua palavra. Seja amoroso e cuidadoso com as suas coisas, com as coisas que a mamãe designa para você fazer, para você ajudar, estando ela perto ou longe. Seja um menino obediente. Tenha fé em Deus. Acredite que o Senhor está com você. Você não está sozinho. E assim você vai ser corajoso como Davi. Você não vai ter medo de escuro. Você não vai ter medo de dificuldade. Deus está com você. E o desafio de hoje também é que você possa aprender o nosso versículo-chave, que está muito bonito, lá em João 10:11. Jesus disse, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Que o Senhor te abençoe, que você aprenda, que encaminhe para nós. Agora é a sua vez! Fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Hebreus 11:6. Sem fé, ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que Ele é recompensa para os que procuram conhecê-lo melhor. Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe que recompensa aqueles que o buscam. Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele
se aproxima, precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Hebreus 11:6. Que lindo! Muito obrigada a você que enviou o seu versículo-chave. João Vitor, Laura, Ian e Heloísa. Vocês brilharam. Uma estrelinha para vocês. Que Deus os abençoe e que essa palavra fique no coração de vocês. E vocês podem ver como ela tem muito a ver com a vida de Davi. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Deus abençoe vocês. E agora nós chegamos ao momento de encerrarmos o culto de hoje. E nós não podemos terminar nada sem uma oração. Então feche os seus olhinhos e pense apenas no Senhor. Pai querido, Pai amado que está nos céus, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento. Por tudo que o Senhor fez, ó Pai. E que o teu nome seja louvado e seja engrandecido por todo mundo. Na vida de todos nós, Senhor. Na vida de cada pessoa sobre a face da terra. Pai, esteja com cada criança durante toda a semana. Proteja, livre de todo mal. Proteja nossas famílias, Senhor. As famílias, Senhor, tuas, ó Pai, espalhadas por toda a face da terra. Nós te louvamos, nós te agradecemos. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Deixe o seu joinha, compartilhe o nosso vídeo e se inscreva no nosso canal. Aperta o sininho para que você receba o vídeo com as notificações e